Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. O Parlamento Brasil está começando. No Mato Grosso, agora é lei estadual para garantir melhor acessibilidade, reserva de vagas e adaptação de mobiliários. Deficientes, idosos e gestantes agradecem. De autoria do deputado Guilherme Maluf, a Lei 10.805 já está em vigor. Publicada no início do ano, obriga estabelecimentos que disponham de praça de alimentação, como bares, restaurantes e similares, a reservarem no mínimo 5% de seus lugares para pessoas com deficiência, idosos e gestantes. Os lugares reservados devem ainda receber identificação adequada. Para contribuir com o cumprimento da nova legislação, o PROCON de Mato Grosso está realizando visitas aos locais onde se aplica a medida. O PROCON ele já iniciou uma fiscalização orientativa. Tá? A fiscalização do PROCON já está visitando, iniciou inclusive pela Praça Popular, visitando os restaurantes, os bares e fazendo uma notificação, falando da lei e orientando esses fornecedores como que eles têm que se adequarem à nova legislação. A nova legislação deixa claro que os lugares reservados são preferenciais e não exclusivos. Isso significa que se o bar ou restaurante estiver cheio e não houver clientes preferenciais, as vagas podem ser ocupadas pelo público em geral. Se não houver o público que a lei privilegia para ocupar aquela mesa, o público normal pode ocupar. Chegando o público que é beneficiado por essa lei, ele vai aguardar, mas ele vai ter preferência no atendimento, ou seja, ele vai para primeiro da fila. Outra situação prevista na lei é a adaptação dos estabelecimentos para o acesso e uso pelas pessoas com deficiência. Na prática, significa a instalação de rampas ou elevadores, ampliação de portas de acesso e adaptação de banheiros. O prazo para todas as adequações é de 180 dias, contados da data de publicação da lei. Primeiro, a lei diz que é uma advertência, né? Após a advertência, se persistir em burlar a nova legislação, aí vai ter a penalização de multa. Agora vamos falar de outra lei, só que desta vez em Roraima. Aprovada no ano passado, garante às mulheres que tiveram a mama mutilada por causa do câncer a cirurgia plástica reparadora. A reportagem é da TV Assembleia. A luta de Heloína contra um câncer de mama terminou há 2 anos. Mas a doença deixou marcas que atingem a autoestima de muitas mulheres. Por causa do câncer, Heloína retirou um seio. Ela conta que tentou a cirurgia reparadora, mas não conseguiu. Porém, a retirada do seio não se tornou um problema. Graças a Deus não me afetou, né? Eu fiquei... Deus ter me mantido sempre firme, fiquei sempre firme, graças a Deus. E quando eu fui fazer, né, para reconstrução da mama, no início não deu certo, né? Mas eu tô bem, não tô muito preocupada com isso não, mas é muito válido isso. Para muitas das mulheres precisam, né, para levantar sua autoestima, né? Durante o tratamento, a dona de casa perdeu os cabelos e emagreceu. Apesar da dura batalha, ela diz entender as mulheres que sofrem com autoestima baixa após a retirada da mama. Muito válido, né, para que tenha essa reconstrução das mamas aí, para todas que precisaram, né, que passaram por esse mesmo problema que eu passei, né. Mas eu estou bem, graças a Deus. Quando chegar a minha vez, farei, né. Já a maquiadora Raquel Araújo sofria com excesso de seio. Durante toda a adolescência, ela diz que os seios a impediam de usar blusinhas e biquínis. Mas com o tempo, a mama deixou de ser uma questão de estética e passou a ser de saúde. Por isso, ela optou pela diminuição de 650 para 300 ml de peito. Não era só uma questão de vaidade, era uma questão principalmente de saúde. Afetava muito o peso na coluna e durante o período que eu também fiquei grávida, os seios aumentaram mais ainda, o que me matava, assim, porque eu não conseguia lidar com a dor terrível nas costas. Para beneficiar mulheres como Raquel e Heloína, foi aprovada uma lei que garante a realização de cirurgia plástica reparadora pela rede estadual de saúde. A lei determina a cirurgia reparadora para mulheres que tiveram a mama retirada total ou parcial por causa do câncer. Também contempla pacientes que têm problemas de saúde devido aos seios excessivamente grandes.
Quem já passou pelo problema sabe bem a importância da lei. É muito válido, né, para todas, né, que às vezes é difícil, né, ter acesso no estado mesmo é difícil para marcar, essas burocracia toda, para poder fazer a reconstrução ou até outra cirurgia, né, às vezes está muito difícil, mas é muito bom assim que tem muitas precisando. Era uma vez contadores de histórias, de Alagoas. Só que nesse encontro, na Biblioteca Pública Estadual, não há espaço para final triste. Tem cantoria, dança, tudo em nome de uma tradição que não pode morrer. Dois passarinhos que dormiam no ninho. Um deles levantou, balançou as asinhas, cantou e voou. O primeiro encontro de contadores de histórias de Alagoas foi organizado pela Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos, com o apoio do SESC, para contribuir com a formação de contadores de história. Surgiu como uma demanda de ações do Comitê, né, de Alagoas ProLer, que é o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, onde uma das componentes, a Damiana Mello, sugeriu que a gente começasse a realizar encontro de contadores de história, porque ela tinha experiências com outros encontros em outros estados e, por que não, a nossa Alagoas está realizando isso. Tivemos um engajamento muito grande, a procura enorme de muitas pessoas, né, entre eles professores, bibliotecários, contadores de história. Entre palestras e debates, foram ofertadas oficinas de confecção de fantoches até histórias cantadas, para que os participantes pudessem trocar conhecimentos. Todas elas, né, convergem para o contador de história, para a formação desse contador de história, né? Então, todas elas para a contação de história, claro que cada uma com especificidade, né, para o tipo de contar história. Contadora de história, a Luciene acredita que esses encontros são importantes para que a contação de história se perpetue em nossa cultura. Desde criança, na minha infância, que eu sempre ouvi minha mãe contando história lá no terreiro de Terra Batida, com meus 10 irmãos. À noitinha, sem ter energia, a gente ficava sempre ouvindo histórias. E o meu avô também era um contador nato, era cordelista, sempre contava história pra gente, né? Foi quando eu entrei no SESC e o SESC me proporcionou uma formação para contadores de história, onde eu fui aprendendo as técnicas, me apropriei da contação de história, assim, como uma profissão mesmo. E o pensamento é esse, que a tradição não acabe, que a contação de história nos leva ao imaginário, né? A gente viaja pela imaginação. Quando eu conto uma história, eu seguro o contador aqui na minha mão, quando eu vejo o olhar dele assim brilhando para mim, eu sei, ele está viajando comigo. Então, a história é uma viagem que nós não podemos deixar morrer. A idade vai chegando e, naturalmente, as fragilidades do nosso corpo também vão surgindo. Mas já pararam para pensar a gravidade que é a queda de uma pessoa idosa? A reportagem é da TV Assembleia do Piauí. As fraturas são consideradas hoje um problema de saúde pública, que acomete principalmente o público idoso. Dona Elisomar faz parte das estatísticas. A idosa de 81 anos já sofreu 2 fraturas, ambas provocadas por quedas simples, mas que trouxeram consequências ruins. A primeira, eu caí no canteiro que minha perna ficou presa. E quando puxaram, eu quebrei aqui do quadril, né? Então, botei uma que desce até o joelho. E essa outra também foi outra queda. Eu estava no jardim botando as areias das plantas. Essa outra que foi no braço? Foi do braço. Então, o chinelo japonês, a ponta, bateu na cerâmica, aí ela envergou e eu não me segurei. Mas fui de todo de lado. Desde a última fratura, em novembro do ano passado, a aposentada passou por uma cirurgia e agora faz tratamento em uma clínica de fisioterapia. Dona Elisomar já consegue perceber os resultados. Graças a Deus, eu estou me recuperando aqui muito bem. Eu fiz fisioterapia 40 minutos, mas nunca eu fiz um exercício no meu braço. Então o braço travou demais. E aqui na 8ª, eu já comecei a levantar meu braço, botou o sutiã. Eu não botava comida na boca com minha mão e agora eu faço, nem escrever. Para auxiliar os idosos no tratamento de fraturas, a fisioterapia vem como uma boa aliada, oferecendo técnicas cada vez mais avançadas com resultados satisfatórios. Em pacientes com fratura, a fisioterapia ela visa acelerar a consolidação da fratura, visa também
uma prevenção secundária, uma vez que não se preveniu a fratura, mas se pode prevenir as consequências da fratura, como, por exemplo, atrofia muscular, perda de habilidades motoras, comprometimento do equilíbrio, da coordenação, que é muito comum nos idosos que ficam acamados por tempo prolongado. E também acelerar todo esse processo inflamatório, formação do calo ósseo, onde nós temos técnicas de eletroterapia, técnicas de fototerapia, como o Anodyne, que é uma técnica de origem norte-americana, onde você produz óxido nítrico na parede do vaso sanguíneo e isso irriga mais vigorosamente o segmento que foi fraturado, trazendo aí a 1/3 ou menos da metade do tempo natural de consolidação dessas fraturas. Mas, de acordo com os ortopedistas, a osteoporose é a grande vilã para a saúde dos idosos, responsável pelo agravamento das quedas, causando fraturas mais graves. A osteoporose, sem dúvida alguma, é o elemento que mais favorece a ocorrência das fraturas. Normalmente, após os 60 anos de idade, ela incide com maior frequência na população do sexo feminino, normalmente nas mulheres da raça branca, e aumenta em muito o risco da ocorrência desse tipo de fratura. Segundo ele, melhor que tratar a fratura é prevenir as quedas, o que pode ser evitado com medidas simples, especialmente em casa, onde boa parte dos acidentes domésticos acontecem. Cuidados simples, como, por exemplo, deixar a luz do quarto ou do banheiro acesa durante a noite e a madrugada, no sentido de orientar esses idosos em direção até o toalete, é importante. Evitar a disposição de tapetes ao longo da casa, evitar com que fios eles fiquem atravessados ao longo dos corredores, sempre dispor de sandálias com solado antiderrapante, piso antiderrapante, a colocação de barras de apoio, seja nos corredores, seja ao lado do vaso sanitário ou então no box, ajudam esses pacientes a ter maior segurança dentro de seu próprio lar, evitando consequentemente quedas ou situações que possam vir a favorecer a ocorrência de uma fratura. Qual é o prazo ideal para se iniciar o tratamento de um câncer? A lei brasileira fala em até 60 dias após o diagnóstico da doença, mas os deputados querem reduzir esse tempo, justamente para se chegar a esse diagnóstico. A reportagem é da TV Câmara. O ato, organizado pela Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília, chamou a atenção para a importância do diagnóstico rápido para o tratamento do câncer de mama e de outros tipos da doença. E teve o apoio de parlamentares, como o deputado Dr. Frederico, que é médico oncologista. O câncer de mama hoje, a gente consegue mais de 70% de cura. E quanto mais iniciar o caso, menor a cirurgia, menor a mutilação, menor o sofrimento da mulher e maior a chance de cura. Por isso, mais uma vez, parabenizar, colocar aqui que a gente está, essa nossa principal missão aqui no Congresso Nacional, lutar pelo diagnóstico precoce e pelo tratamento melhor das mulheres que passam pelo câncer de mama. Lá em Rondônia nós temos caso em mais de ano para descobrir o diagnóstico. Num caso de mama que se descoberto em estágio inicial, o salvar dessas mulheres, ela realmente acontece aí em 95%, né, de tratamento. Então a gente vê que muitas mulheres e homens estão, infelizmente, morrendo nessas filas sem poder fazer um diagnóstico preciso. O projeto de lei que obriga a realização de exames na rede pública no prazo máximo de 30 dias em casos de suspeita de câncer foi aprovado pelo plenário da Câmara em dezembro do ano passado. O objetivo agora é que o plenário do Senado analise e vote a matéria, como defendeu Joana Jecker. Ela teve câncer de mama e foi curada. Eu sou sobrevivente do câncer de mama, tive câncer de mama aos 30 anos de idade. Muito nova, foi um câncer muito agressivo e eu estou viva aqui 12 anos depois, graças ao diagnóstico rápido e ao início do tratamento também rápido. Nós que somos da Frente Parlamentar do Câncer, da Frente Parlamentar da Saúde, precisamos lutar para que esse projeto seja aprovado no plenário do Senado. Estamos trabalhando junto com as entidades, junto com o Recomeçar, para que isso aconteça, porque nós precisamos garantir, então, dentro dos recursos do Sistema Único de Saúde, prioridade para os casos em que o médico tem a suspeita
de um câncer e aquele paciente possa ter acesso à sua tomografia, à sua ressonância, à sua endoscopia, aos seus exames todos de imagem e clínicos que ele tenha necessidade para a confirmação do diagnóstico. Eu entendo, e a Defensoria Pública da União entende, que se está a postular nesse projeto principalmente o direito à vida, o direito à dignidade humana, que é o mais caro de tudo. Então, uma vida que se perde jamais se recupera. Esse é o principal fator. Saímos de um tema sério de saúde e vamos acompanhar agora na reportagem da TV Senado outro assunto que merece total atenção. Estamos falando do assédio moral no trabalho. A denúncia que pode levar à prisão. Essa servidora pública passou por momentos difíceis assim que assumiu em um novo emprego. Durante meses sofreu com assédio moral por parte do chefe. O meu trabalho era muito criticado, mas não de uma forma construtiva, né? Era de uma forma que eu considerava bastante humilhante, porque ele chegava a comparar o meu trabalho com trabalhos que o filho dele, de 5, 6 anos, fazia, como se a minha redação fosse assim, infantil, uma coisa primária. E acabava me passando também muitas atividades que extrapolavam o meu horário de trabalho. Ela conta que chegou a adoecer. Foi nessa época que eu comecei a ter problema de hipertensão e outros problemas de saúde por conta do estresse, da pressão que eu sofria naquele ambiente e que era nítido para mim que não era o mesmo tratamento para todo mundo. Às vezes as pessoas chegam no médico privado, no psicólogo privado, chegam na saúde pública. E se não tiver uma sensibilidade do profissional que atende, ele não vai descobrir, né? Ele vai tratar isso como se fosse uma angústia. Sim, é uma angústia, mas está vinculada a um tipo digamos, de sofrimento que está sendo causado pela relação de trabalho. Portanto, vai sendo retroalimentado o tempo todo. Esse tipo de assédio poderá ser caracterizado como crime, ser incluído no Código Penal, de acordo com uma proposta que veio da Câmara e que está sendo analisada aqui no Senado. Além de multa, a pena prevista para quem praticar o assédio moral é de 1 a 2 anos de prisão. Esse tempo poderá ser aumentado em 1/3 se a vítima for menor de 18 anos. Pelo texto, configura assédio moral ofender reiteradamente a dignidade de alguém, causando-lhe dano ou sofrimento físico ou mental no exercício de emprego, cargo ou função. O projeto não prevê pena para a empresa ou órgão onde tiver ocorrido assédio, só para a pessoa que praticou. Mas o processo só será iniciado se a vítima representar contra o assediador. O professor de Direito Penal e juiz militar Jorge Luiz de Oliveira acha que esse ponto deve ser modificado na proposta. Porque muitas vezes o próprio colega de trabalho vivencia aquilo, a pessoa tem uma série de temores de denunciar a questão e a denúncia é feita por terceiros. Então, eu penso que não seria adequado manter o crime como crime de ação penal pública condicionada à representação, mas sim um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, através de uma notícia crime, pode ser investigado e processado independentemente da vontade da vítima. Ele ressalta que é preciso levar em conta também o assédio que não acontece no ambiente de trabalho, mas em razão do trabalho. Hoje nós temos toda a tecnologia disponível, então é possível que a motivação seja em razão do exercício do cargo, da função, do emprego, mas a implementação seja à distância. Por exemplo, fora do ambiente de trabalho, através de e-mails, através de telefonemas, mensagem no WhatsApp, postagens em redes sociais, de forma a humilhar, a desconsiderar, degradar a autoestima da vítima. Não havia naquela época a responsabilização, né? Responsabilização jurídica mesmo. O máximo que poderia acontecer, às vezes a pessoa era, digamos assim, demitida, mas na verdade ela ia trabalhar em um outro órgão e a gente sabia que ela ia fazer naquele órgão o que ela fazia com a gente. Então, existindo uma lei, existindo essa diretriz, eu acho que vai, no mínimo, intimidar as pessoas que têm esse comportamento. E o nosso vitrine de hoje é um passeio pela culinária do Rio Grande do Norte.
A reportagem da TV Assembleia apresenta o ginga com tapioca. É de comer e alimenta filhos e netos. Acompanhem. Foi nas areias da Praia da Redinha que o prato mais típico e genuinamente potiguar nasceu. A ginga com tapioca surgiu quando o pai de Dona Ivanise resolveu aproveitar os peixinhos que vinham nas redes e eram desperdiçados pelos pescadores, pois não tinham valor comercial. Ele comprou, mandou tratar e fez uns palitinhos de coqueiro, colocou dentro da tapioca. Tinha muito veraneio nesse tempo, veraneava muita gente aqui, todo mundo amigo dele, e começaram a comer e pronto. E foi assim, à base da ginga com tapioca, que seu Geraldo e Dona Dalila criaram os 12 filhos. E Dona Ivanise criou os dela também. Criei todos os meus filhos fazendo ginga com tapioca, se formaram. Criei neto que se formou, que já é um rapaz com 25 anos, o neto que eu tenho. Ele é formado em pedagogia, é o primeiro suplente de vereador. E minha filha também formada em pedagogia, tudo isso com dinheiro de ginga com tapioca. Dona Ivanise não revela quantas gingas com tapioca vende, mas nesse período de alta estação já chegou a vender até 80 em um único dia. Um dia como ontem, que não é nem um dia de sábado, nem domingo, nem feriado, eu fiz umas 80 palhas de ginga aqui ontem. Em uma das mesas do mercado da Redinha encontramos uma família inteira. Essa administradora é potiguar, mas mora e trabalha em Belo Horizonte. Ela aproveitou as férias para retornar à Redinha e matar a saudade da ginga com tapioca. Tem gosto de quero mais, tem gosto, né, de Natal, tem gosto relembrando, né, lembranças também, né, muito gostoso. A irmã dela não perdeu a oportunidade de também matar a saudade da iguaria. Saudade bateu porque a gente há 30 anos atrás vinha com meu pai comer essa ginga aqui no mercado da Redinha. Então ontem passeando deu aquela vontade e combinamos de vir comer a ginga aqui na Redinha. Desde 2016, a ginga com tapioca é considerada patrimônio imaterial da cidade do Natal. No ano passado, os deputados aprovaram um projeto de lei da deputada Márcia Maia para transformar a iguaria em patrimônio cultural do Rio Grande do Norte. É exemplo do que aconteceu também. O Rio, que tem a feijoada como patrimônio cultural e material, o acarajé na Bahia, o queijo de Minas em Minas Gerais. Nós temos agora também a ginga com tapioca aqui como patrimônio imaterial e cultural. Acho que isso é importante, inclusive, para o nosso turismo também. O segredo de tanto sucesso, segundo Dona Ivanise, é o amor. E é esse amor também que move a tradição e faz com que a ginga com tapioca siga firme, de geração a geração. Ninguém podia deixar um patrimônio desse assim, sem ninguém botar para frente. Então, até hoje eu estou aqui e já minha filha fazendo o mesmo que eu faço. O programa de hoje fica por aqui. Você também pode rever essas e outras reportagens pelo endereço senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Parlamento Brasil. Até lá!